Olá, você está com contatos físicos limitados, restrições de deslocamento, preferência por delivery, reuniões virtuais? Está com vontade de voltar ao velho normal? Seja bem-vindo. Eu sou o Lucas Han, coordenador de Mercado e Varejo do Sebrae Paraná, e estou aqui hoje para conduzir um bate-papo super interessante sobre Low Touch Economy, essa atuação que está em pleno vapor no ano de 2020. Mas antes de tudo, antes da gente falar um pouco mais sobre o Low Touch Economy, eu quero dar as boas-vindas e o oi para os nossos painelistas, que é a Adriana Fontana, gerente comercial do aeroporto de Florianópolis, o José Ângelo Gambaroni, diretor da GS Retail Soluções Limitadas, e o Flávio Petri, coordenador nacional do setor de comércio varejista do Sebrae Nacional. Olá, Adriana, tudo bem? Oi, Lucas, tudo bem? Prazer estar aqui, prazer estar com o Flávio, com o Gambaroni. Obrigada pelo convite e espero que seja bastante proveitoso aí para todos. Legal. Gambaroni, boa tarde. Boa tarde, também queria agradecer o convite de vocês, do Sebrae, do Flávio. É muito bom estar com vocês aqui e discutir esse tema que é o que vai estar acontecendo no mundo nos próximos meses e anos aí. Tudo vai depender de como esse low touch economy se desenvolver. Legal. Obrigado. Flávio, até gaguejei no seu nome, meu querido amigo, boa tarde. Olá, tudo bom, pessoal? Vai ser um prazer trocar essa ideia aqui com esse pessoal que é extremamente gabaritado e que entende bastante sobre o varejo, então acredito que vai ser muito proveitoso a nossa conversa. Legal. Gente, então assim, ó, o low touch economy, essa economia de baixo contato, é uma forma de estruturar relações comerciais com a interferência muito grande da internet e da digitalização. Hoje ela está em pleno vapor, isso por conta da pandemia, mas será que isso vai acabar quando a gente ter uma vacina aí para essa pandemia? Será que a economia volta ao normal? O low touch economy vai ser esquecido? Né? Então, a pandemia ela acelerou o processo de digitalização e as soluções digitais, né? Então, o que o comércio, o varejo em si fez, e não só esse setor, mas como a maioria da economia, a gente saiu dessa zona de conforto, né? E na zona de conforto, às vezes a gente estava acostumado muito com o contato físico e a gente foi totalmente restringido por isso, né? E essa economia de pouco contato, ela promete influenciar os negócios para o futuro, ela promete ficar. E por que ela promete ficar, né? Existem algumas evidências. Primeira evidência é que a indústria intelectual e a indústria criativa, ela se adaptou totalmente ao trabalho remoto. Ela descobriu que consegue fazer o trabalho remoto sem nenhum problema, né? A visão positiva dos gestores também de que a produtividade no home office aumentou também é interessante. Então, isso fez criar um custo, diminuir um custo aí de forma geral para uma grande parcela aí dessa criatividade, dessa produção que dependia muito do trabalho intelectual, né? Mas o varejo é de rua, né? O varejo é o tete a tete, o varejo é o ponto físico, né? E isso vai acabar, será? Então, o low touch economy, ele é muito interessante para eliminar barreiras de contato físico, digitalizar processos e também digitalizar a prospecção de adesão de clientes, aquisição de novos clientes, isso é muito interessante. Ele justifica, né, as mudanças, definitivamente ele justifica as mudanças de investimento para o digital, porque antes o pequeno varejo, ele relutava muito em ficar na zona de conforto e pensar no digital de uma forma secundária, né? Em 2020, ele não pode pensar assim, né? E esse repensar nesse digital, né, ele precisa de plataformas mais intuitivas, mais acessíveis, ferramentas que facilitem a compra, que ele ganhe mercado e se prospecte no mercado através do low touch economy, né? E como será o retorno do presencial ao estabelecimento? Como será o retorno da pós-pandemia do estabelecimento físico? Como será essa nova economia presencial? Será que ela será 100% a velha economia ou não, né? Quais melhorias a gente pode
implementar a partir do low touch economy, né, da questão de pouco contato no varejo tradicional, no varejo do dia a dia. Que medidas a gente pode tomar que são seguras para os nossos clientes e que são viáveis economicamente para as micro e pequenas empresas no país como um todo, né? E que tecnologias esse novo modelo de negócios pode trazer aí para esse futuro que a gente já está vivendo, né? Então, com essa introdução, com esse overview, com esse olhar crítico sobre o Low Touch Economy e sobre esse ano de 2020, eu queria agora chamar a Adriana para explanar um pouco para nós sobre como o Low Touch Economy influenciou na atividade que ela executa como gerente comercial de um aeroporto. Adriana, por favor. Legal. Obrigada, Lucas. Bom, eu preparei um pequeno material para compartilhar com os colegas e falar um pouco de como tudo isso tem impactado a aviação de maneira geral, e não é diferente aqui para o aeroporto de Florianópolis, né? Então, vou passar um pouquinho o material. O aeroporto de Florianópolis foi inaugurado há um ano, o novo aeroporto, em 1º de outubro, e uma série de melhorias foram feitas, a começar pelo novo terminal, né? Convido a todos a vir conhecer aí, que realmente ficou um equipamento muito bacana, e foi eleito aí o melhor aeroporto do Brasil aí no começo do ano, pela pesquisa aí dos passageiros, tá? Esse aeroporto está dividido aí entre 2 pisos, né? Tem o piso térreo e o primeiro pavimento, e um pouco diferente do que se vê no Brasil, ele tem uma área externa que é um mini shopping, né? Que a gente chama de Boulevard, o Boulevard 1432, que vem a somar aí as lojas que já existem dentro do terminal. Quais foram as ações tomadas pelo aeroporto, primeiro para enfrentar o Covid e já em linha aí com a questão do low touch, né? Então, a primeira coisa, foram colocadas uma série de medidas dentro do terminal, dentre elas esses painéis de acrílico que vocês observam, e todas as medidas de segurança para que o passageiro se sinta um pouco mais confortável na sua jornada da viagem. Além disso, foram instaladas câmeras de monitoramento da temperatura no desembarque, e aí nessa animação aqui à esquerda a gente enxerga um pouco como é o feito o desembarque, né? Então a pessoa desembarca e a câmera está ali monitorando a temperatura. Então, para aqueles passageiros que têm a temperatura acima do adequado, eles são recomendados aí até uma sala para medição e tomar as providências necessárias. Outras ações que foram feitas também para enfrentamento foi o cadastramento de um formulário digital. Então, ao invés da pessoa preencher alguma coisa no avião, ela recebia esse formulário digital e ao desembarcar, ela apresentava esse formulário no desembarque, fazendo um protocolo daquilo que ela estava sentindo, né, se havia ou não sintomas. Isso já era informado no próprio cartão de embarque, como dá para ver aqui à direita, né, da azul, já era no cartão de embarque, já era informado que existia esse protocolo no desembarque. E, além disso, tem uma série de medidas que o aeroporto já tomou até antes da pandemia, para facilitar essa questão da comunicação e do embarque, que a gente chama de embarque lean, com apenas o apoio visual e um speech em telas que não ofenda também os ouvidos, né? Mas é algo que não tem a ver com o low touch, mas que deixa o embarque um pouco mais agradável, né? Então, tem uma série de medidas que o aeroporto tomou, dentre elas de software, o pré-embarque com um vídeo, telas acionadas por meio de software e uma série de infraestruturas dedicadas para que facilite o acesso do passageiro ao portão de embarque, né? Temos os speeches automáticos aqui, a sinalização do embarque, que também facilita, e aí a sinalização, é importante falar, aí dispensa todo aquele material que a companhia aérea coloca de chamada 1, chamada 2, chamada 3, né? Então, tudo isso tira um pouco dessa poluição visual e menos coisas para ser tocado. E o projeto que está entrando agora, que é o projeto do embarque seguro, para que o acesso ao passageiro seja feita de forma com contato visual e não mais o QR Code, né? Então, é um projeto que vai ser pioneiro aqui no aeroporto, que vai permitir que esse passageiro ingresse na área de embarque apenas com a face, né? Então, garantindo toda a segurança e segurança da informação e a segurança do passageiro também. Então, menos um dispositivo também
para ser utilizado. Dentre outras ideias que foram também apresentadas e implementadas, tem a questão do despacho avançado de bagagem, que em alguns aeroportos já existe, e aqui em Florianópolis ele é feito já no início, na entrada do Boulevard. Então, tem alguns totens onde o passageiro já pode despachar a bagagem ali, e ele fica livre para passear pelo aeroporto e se sentir mais também tranquilo. Outras iniciativas relacionadas ao low touch têm a ver com estacionamento, né? Então, talvez você já tenha tido a experiência de entrar no estacionamento, ter que apertar o botão, vir o ticket. Então, o ticket é emitido automaticamente, para que a pessoa não tenha que acessar aí o botão. E na hora de pagar também. Pode ser feito via QR Code, pagamento nas máquinas também, para evitar o máximo de contato com esses equipamentos. E falando um pouquinho agora, entrando no varejo, dentro da parte de alimentação e compras, como é que os lojistas aqui se prepararam para esse momento? Cada vez mais o grab and go é uma coisa comum em aeroportos, então é aquela embalagem já pronta para consumo, simplesmente pegar e levar. Então, isso em aeroportos está sendo muito comum, cada vez mais evidente, e através do touchless payment, né? Que então a pessoa, por aproximação, já faz o pagamento sem necessidade de contato com as maquininhas de cartão. Outra iniciativa, os supermercados, existe um supermercado aqui no aeroporto, e ele já nasceu com a tecnologia de pagamento automático, né, do self-checkout. Né? Existe o caixa ainda assistido, mas existem o self-checkout, que também está sendo bastante utilizado para proporcionar também uma agilidade aí, e conveniência para o passageiro. Então, de forma geral, algumas iniciativas que foram feitas aqui no aeroporto, pré-pandemia e pós-pandemia também, mas, acima de tudo, a mensagem que fica ao meu ver, veio para ficar a questão do low touch, né, o pagamento, principalmente a parte de pagamento e transações, são feitas já de maneira com QR Code, com celular. Cada vez menos tem se utilizado cartão, a gente tem visto isso nos nossos lojistas aqui, o cartão se usa cada vez menos e se usa, assim, mais aproximação. Então, ao meu ver, veio para ficar e os varejos têm que cada vez mais se adaptar. Legal, Adriana, obrigado por compartilhar, achei muito interessante. Eu ainda não fui nesse novo terminal do aeroporto de Florianópolis, fiquei com bastante vontade de ir, é bom que já é um ótimo destino, né? E agora eu queria passar para o Gambaroni falar aí um pouco sobre o low touch, sobre o varejo de alimentos, como ele está vendo essa nova onda aí. Por favor, Gambaroni. Obrigado. Então, a Adriana já até mostrou algumas imagens de supermercado bem legais aí do Imperatriz, né? Então, eu queria dizer, a GSI trabalha basicamente com supermercados, é o nosso varejo principal. E como a gente é uma empresa que oferece soluções, a gente já está sempre focado em tecnologia. Nós começamos pela área de tecnologia já há muito tempo, e toda essa transformação que a gente está vendo chegando no low touch tem muito a ver com a tecnologia, com o desenvolvimento da tecnologia, e esse desenvolvimento se deu já há bastante tempo no varejo. Então, a gente já tem venda online, a gente já tem diversos processos online no varejo há muito tempo, mas o que a pandemia proporcionou é uma explosão de utilização dessa tecnologia por todo mundo no varejo, desde o pequeno restaurante até as grandes redes de supermercado, de shopping center e tal. Para o varejo de moda, vamos dizer assim, o varejo de shopping center, venda online, lojas menores, o low touch já com certeza vai ser muito desenvolvido, porque é mais fácil, você consegue colocar tem muita tecnologia para mostrar o visual da pessoa com uma nova roupa, com um novo sapato, até com novas maquiagens. A gente já tem tecnologia hoje para você, pela web ou pelo aplicativo, no celular, você ver como vai ficar aquela roupa ou aquele look que você está preparando. Já para o varejo de alimento, a coisa é um pouco diferente. Quer dizer, o varejo de alimento, você tem
tecnologia para fazer a compra pela internet, você tem tecnologia para fazer delivery, mas ainda tem na parte de perecíveis e em produtos de pouco valor agregado, vamos dizer assim, de baixo custo, é muito difícil você viabilizar uma operação completamente low touch, né? Por conta dos custos que envolvem essas operações online, né? Então, a gente acredita que a integração entre essas tecnologias low touch com a loja física é o que vai acabar acontecendo, mesmo depois da pandemia. Muita gente vai continuar usando as ferramentas de compra pela internet, de delivery, mas também nós vamos continuar tendo presença física em lojas para você poder escolher a sua carne, para você poder comprar o seu hortifruti, ou seja, para os produtos perecíveis, que fica mais difícil você fazer uma logística de entrega boa, de qualidade, vamos dizer assim, né? Tem muitas tentativas acontecendo, essas tentativas já existem há diversos anos também, mas ainda não tem uma coisa que seja eficiente o suficiente para atender todo mundo de uma maneira com qualidade. Então, eu acredito que essas ferramentas de tecnologia e esse mundo low touch vai evoluir no varejo, e aí em todo o varejo, inclusive nos supermercados, não somente nas áreas de venda para cliente final. A gente tem muitas outras áreas que podem usar dessa tecnologia. Então, e a gente tem visto isso muito acontecer nessa época de pandemia. Então, por exemplo, quando a gente fala de home office, então, apesar de todos os supermercados estarem trabalhando, e a gente não teve muito esse home office, vamos dizer assim, boa parte da empresa conseguiu fazer home office, ou conseguir fazer uma parte em home office, principalmente todas as áreas administrativas, todas as áreas de controle. Se evoluiu muito nas áreas de monitoramento e controle com a tecnologia. Então, hoje a gente já tem muitas ferramentas de controle baseado em vídeo, baseado em câmera, e isso tudo já é feito muito low touch, vamos dizer assim, né? E as atividades administrativas também, boa parte delas tem sido migrada para esse conceito de home office. As áreas que também têm se usado muito dessas tecnologias low touch, que é a área comercial. Antigamente era muito comum a gente ver nos supermercados o dia a dia da área comercial, em termos de relações de vendedores com compradores, tinha que sentar na mesma mesa, tinha que passar lá sua meia hora discutindo preço, discutindo volumes, e isso tudo, durante a pandemia, simplesmente acabou. Entendeu? Todo mundo fazendo reuniões remotas, todo mundo fazendo reunião virtual, e esse processo de compra e venda entre o varejo e a indústria está sendo praticamente todo ele feito de forma online. Já se falava muito em tecnologias para que isso acontecesse no passado. Então, a gente tem processo de EDI para colocar pedido eletrônico, processo de colaboração para discussão de metas em conjunto. A gente já tinha isso muito desenvolvido, mas pouco utilizado no passado, e que agora, durante a pandemia, está explodindo. Então, está todo mundo, vendedor está tudo em casa, comprador está tudo em casa, fazendo pedido, monitorando estoque, monitorando ruptura remotamente, através dos sistemas, e fazendo negociações através de videoconferência. Acho que essa é uma área que pouca gente vê, né? Não está tão divulgada na mídia, mas é uma das áreas que, no meu entender, que vai evoluir muito pós-pandemia também, entendeu? Onde essas ferramentas vão ter bastante desempenho, entendeu? Então, eu acredito que essa ideia do low touch vai continuar existindo depois da pandemia. Em relação ao processo comercial com o cliente final, vai ser uma integração das lojas físicas no varejo de alimento, das lojas físicas com
a venda na internet, ou a venda no aplicativo, mas internamente, mas em termos de processos internos das empresas de varejo, muitos deles vão se beneficiar bastante com esse processo do Low Touch aí. Obrigado, Gambaroni. Essa explicação foi muito interessante, né? Esse back-office que tem atrás do varejo aí, varejo de alimentos, é muito interessante, né? Para a gente pensar como o low touch pode impactar a cadeia como um todo. E agora eu passo a palavra para o Flávio nos ajudar aí, Sr. Petri, nos ajudar a entender um pouco mais sobre o low touch, essa lógica no mundo, essa lógica para 2020 e como isso está acontecendo. Perfeito. Bom, eu vou trazer aqui um pouco do olhar de como que esse ambiente, esse contexto tem afetado não somente no próprio comportamento do consumidor, e isso acaba trazendo impactos na operação, né, de um modo geral. E aí a operação, dessa interação loja e consumidor, e também isso afeta, como o próprio Gambaroni trouxe, a relação, inclusive, com seus fornecedores, né, loja e fornecedores. E aí, trazendo um pouco desse olhar do contexto, né, o que esse processo pandêmico nos trouxe, e conforme a gente veio verificando nas nossas pesquisas, o Sebrae tem desenvolvido uma série de pesquisas nesse meio tempo. Hoje, as empresas, de fato, não estavam preparadas, né, foi algo que veio de repente, e aos poucos elas tiveram que se adequar, entendendo a necessidade do distanciamento social, e que essa necessidade acabou induzindo alguns processos e algumas tecnologias que não necessariamente eram novas, mas que todo esse contexto forçou as empresas a adotarem os protocolos, novos processos, novas tecnologias. E aí, falando sobre pesquisas, né, algumas das pesquisas que o Sebrae fez, a gente tem realizado constantemente uma pesquisa do impacto da pandemia nos pequenos negócios, e aí pegando até um olhar no recorte do comércio varejista, né, das empresas que a gente pesquisou, os pequenos negócios de comércio varejista, na primeira edição da pesquisa, em abril, eles somente 37% conseguiram manter a operação da loja aberta, muito em função de que algumas ainda trabalhavam com os itens essenciais, mas muitas não estavam nem adequadas, não tinham uma preparação e não se quadravam como itens essenciais, né? E aí a gente olhando agora também, já em final de agosto, começo de abril, não, final de agosto, começo de setembro, 79%, na nossa sétima edição, 79% das empresas do comércio já voltaram a operar com a loja aberta, né? Nesse meio tempo, não quer dizer que eles não operaram, alguns tiveram que adequar os seus processos, como eu disse, trabalhando inclusive no modelo online. E aí, assim, ainda aproveitando esse gancho aí do modelo online, trabalhando nos processos, uma coisa que começou a ficar mais usual, né, um termo que passou a ser mais usual também no vocabulário de empresas de todos os portes, né, mas hoje o pequeno negócio começou a ter uma maior preocupação também, que é sobre a jornada do consumidor. É entender quais são os pontos de interação que a empresa, que a loja tem com o seu consumidor. E quando não tem esses pontos de interação, entender como trabalhar ou como potencializar essas interações. Trago aqui também alguns números, né, relativos até a última edição da pesquisa Web Shoppers, né, a 42ª, que fala do olhar do primeiro semestre de 2020, e uma coisa que é interessante, quando a gente já olha o comportamento de consumo, é que nessa última edição da pesquisa,
foi identificado que houve um aumento, uma expansão de 40% do número de usuários de e-commerce brasileiro, no e-commerce brasileiro, né? A gente está falando aqui que o e-commerce alcançou 41 milhões de usuários agora no primeiro semestre de 2020. E, consequentemente, isso trouxe um aumento no número de pedidos, né? 39% a mais do número de pedidos em relação ao primeiro semestre do exercício anterior, 2019, e que o aumento de vendas alcançou um total de 38 bilhões, de mais de 38 bilhões de reais, né? Isso só o primeiro semestre. O brasileiro ele já tem ele já tinha uma boa aceitação a essa tecnologia móvel, né? Mas hoje a gente consegue perceber que não só a adoção, mas a utilização, de fato, como caminho de pesquisa, como caminho de compra, tem sido feita por todas as faixas etárias, né? E aí eu também quero trazer aqui teve uma outra pesquisa que eu achei interessante, foi produzida pelo pessoal da Mosaic Lab, né? O nome da pesquisa é o Consumidor do Amanhã, né? E eles apontam que, assim, no panorama geral, essa pesquisa foi feita em âmbito mundial, mas eu estou trazendo aqui alguns insights do recorte Brasil, né? Do perfil do consumidor brasileiro. E aí eles apontam que, assim, a grande maioria, 97%, alegou que vão levar algum tipo de aprendizado com todo esse processo de pandemia pelos próximos 5 a 10 anos. E aí esses processos esses processos de aprendizado entram desde mudanças em preocupação em questões de saúde, em questões de higiene e também com o incremento do uso de soluções digitais, né? Seja para a sua educação, seja para a comunicação, seja para até os seus hábitos de compra. E aí, somando isso com uma série de percepções, inclusive com pesquisas qualitativas que o Sebrae também veio desenvolvendo, próprio empresário, próprio pequeno empresário, pequeno varejista já vem percebendo essa mudança e essa necessidade de se adaptar, né? Entendendo que o consumidor ele está mais cauteloso, né? Depois de todo esse processo, o consumidor está mais cauteloso e isso força os empresários, os empreendedores a adotarem algumas medidas, né? E aí, também, somando isso, a gente pode trazer alguns temas que já existiam, mas que nesse processo não foi só a transformação digital que veio com força, mas alguns conceitos também tomaram mais proporção, né? Como a preocupação com questões de saudabilidade, então isso afeta desde varejo alimentar, com relação aos itens que são comercializados, produtos orgânicos, produtos com menos aditivos químicos, isso afeta questões de segmento de saúde, né, e afeta, consequentemente, também segmento, até moda, um segmento que acaba sendo afetado. Varejo de moda, houve também um aumento também em alguns consumos de determinados estilos, né? Então, moda saúde também já aparece com mais procura. Outros conceitos, como consumo consciente, a questão da compra local, né? Identificando a necessidade de apoiar os produtores rurais, os produtores locais, apoiar também até pequenos negócios que estão ali na sua comunidade, o olhar pela economia circular. O consumidor tem se preocupado mais e enxergado mais os que estão próximos deles. E aí, vou trazer aqui até a própria pesquisa do Mosaic Lab, né, esse Consumidor da Manhã, destaca o segmento PET
né, que já é um segmento que vinha em ascensão constante. Nesse período, não só no Brasil, mas em âmbito mundial, o distanciamento social acabou levando muitas famílias a buscarem um conforto com pets, né? Então, adotaram, trouxeram novos membros para a família e, consequentemente, aqueceu todo esse segmento que os pets demandam de carinho, de cuidados, enfim, de insumos e produtos para trabalhar, para atender a esses anseios. Outro ponto que foi destacado também, entretenimento, mas o entretenimento domiciliar, né? Ou seja, a assinatura de pacotes de streaming, e até o consumo o consumo de streaming aumentou significativamente, e é algo que muitos têm adotado como um hábito, né? E possivelmente, passado todo esse processo, devem perpetuar. São hábitos que devem perpetuar. E logo na sequência foi destacado a questão de turismo, também é algo que o consumidor está muito ansioso a poder retomar, né, essa prática do turismo, né? Então, esse é outro segmento que tende a retomar com uma certa celeridade, tão logo que as coisas voltarem a mais normalidade possível. Deixa eu ver o que mais aqui. Tá. E aí, voltando, ainda falando sobre a percepção que alguns clientes têm do ambiente online, a percepção que alguns pequenos lojistas, né, que o comércio tinha sobre esse ambiente online, muitos adotaram as práticas digitais, né, os canais digitais, como um paliativo, mas já percebem que vai ser algo contínuo, né? E assim como práticas como aí tinha o Grab and Go, mas também o compre e retire, né? Comprar online e retirar na loja, e também o sistema de delivery foram outras formas que a economia sem contato, com baixo contato, trouxe e que provavelmente, no olhar dos próprios empresários pesquisados, são práticas que devem perpetuar, né, nos próximos períodos aí. Legal, Flávio. Bem bacana aí. Acho que a questão desse comportamento do consumidor, né, influenciando o comportamento do varejista, obviamente, né, o consumo não parou, claro que diminuiu, mas muito interessante a reflexão, muito lógica esse modelo que está se desenhando aí para esse consumidor do futuro, né. Agora eu queria perguntar para a Adriana, né, a Adriana ela trabalha, acredito que posso nominar assim no aeroporto mais moderno do Brasil, né, que são do mundo aí com essa questão do low touch economy, né? Mas Adriana, você acha que o aeroporto ainda pode evoluir para ter um low touch economy ainda maior, né? E também tem uma questão de que você trabalha no setor do turismo, né? E a gente teve um grande impacto no setor do turismo. Existiram alternativas para mitigar esse impacto econômico aí? O que você tem para dizer para a gente? Eu vou começar pela sua segunda pergunta. Os aeroportos, de maneira geral, foram impactados, né, em média, mais de 90%, caiu o fluxo. A gente está retomando agora, em novembro, a gente deve chegar a 45% do fluxo do mesmo período do ano anterior, e a perspectiva é que esse volume volte a 100%, provavelmente daqui a 2 anos, né? E cada cidade, cada aeroporto tem sua peculiaridade. O Florianópolis depende bastante desse turismo, que por um lado, acho que como o Flávio bem pontuou, né, existe essa ansiedade pela volta de viagem, né, e aí pode ser uma viagem terrestre, mas uma viagem de avião também, e acredito que num primeiro momento, dentro do mercado doméstico,
até porque a questão internacional ainda está bastante mexida, né? A gente está vendo ainda muito vai e volta lá fora, então possivelmente essa temporada agora de final de ano ainda vai ter um predomínio muito grande do turismo doméstico, o que favorece aeroportos como o aeroporto de Florianópolis. Com a vinda da pandemia, então, em função dessa redução drástica de fluxo, e o aeroporto depende de passageiro, né? Embora a gente tenha um shopping também, mas em primeiro momento todas as lojas tiveram que fechar até por uma conta de decreto governamental, só permanecendo aberto a farmácia e o supermercado. A primeira atitude do aeroporto foi uma redução drástica de custos, né? Infelizmente tiveram que ser reduzidos contratos, de todos os contratos de terceiros, inclusive dentro aqui da área administrativa, até porque não se sabia quando existiria a retomada. Então, a primeira ação foi essa. Em seguida, com a reabertura dos varejos aqui, foram implementadas as medidas de segurança exigidas pelos órgãos, né, em especial a Anvisa. Então, tivemos, por exemplo, restaurantes com a questão do distanciamento entre as cadeiras, toda a questão da higienização constante, né, a obrigatoriedade de utilização de máscaras e utilização de álcool gel em todos os estabelecimentos, e, obviamente, a adoção de medidas que favorecem o low touch, né, então essa questão das máquinas e pagamentos de máquinas que já existia, mas isso só veio a fortalecer, então aquele varejo que não estava preparado precisou aí se atualizar. Mas, infelizmente, o aeroporto depende de passageiro, não tem muitas coisas para fazer agora. Obviamente, agora está voltando, né? A gente já está com 85% das lojas abertas, e as coisas estão voltando pouco a pouco. Agora, respondendo à tua primeira pergunta em relação de o que mais o aeroporto pode, com certeza, tem muitas coisas. Então, a primeira coisa foi uma que eu falei, que era o processamento que a gente fala do passageiro, né, que é a entrada dele na área de embarque através do contato apenas visual, né, leitura facial apenas, sem qualquer utilização de outros métodos. Obviamente, existe a entrega do cartão de embarque, mas via digital, até para você saber qual portão você embarca, mas a tendência é que isso seja apenas para checagem, né, não existe uma apresentação, então aí você não precisa nem apresentar o seu RG na hora de embarque, né, então facilita muito até em termos de processamento de fila, né, que isso é uma coisa que causa até impedância na hora do embarque. E tem outras coisas, né, desde a facilitação, inclusive, do despacho de bagagem, e um desembarque também mais rápido, com a retirada mais rápida da bagagem. Então, existem iniciativas, sim, dentro da aviação, que possam sempre inovar, né? Os aeroportos asiáticos, principalmente, são precursores, são protagonistas nesse tema, né? Changi, aeroporto de Singapura, são aeroportos que já são avançados em termos disso, inclusive máquinas de robôs dentro do aeroporto que te facilitam a questão do wayfinding, né? E perguntas, respostas, dúvidas através de robôs. Então, tem uma série de coisas que ainda pode ser feito para facilitar a experiência e, no final, para deixar essa questão do processamento cada vez mais rápida e deixar o passageiro livre para compras, consumo, que é o que mais quem trabalha no comercial quer, né? Menos tempo para fazer check-in, embarcar, e mais tempo livre para você poder utilizar um serviço, um produto ou fazer a sua alimentação. E que a sua jornada, a sua experiência com a viagem seja o menos estressante possível, né? Infelizmente, ainda viajar é estressante, né? Existe horário para embarcar, horário para tudo, fila no check-in. Então, a tecnologia tem que vir para deixar as viagens menos estressantes e tornar a viagem mais tranquila, permitindo que o passageiro tenha acesso às facilidades que o aeroporto tem cada vez mais oferecidos em termos de consumo e lazer, e serviços também. Então, é isso. Muito legal, Adriana. É bacana conhecer, né, esse pensamento de como o turismo, né, como essa viagem, como o aeroporto pensa nisso, né, e só espero que a nossa conversa só estimule a quem estiver nos escutando assim que o turismo se normalizar e a pandemia se normalizar, a gente poder aproveitar o turismo como uma prática aí para aquecer a economia também, né. Gambaroni, a pergunta é para você agora. A gente está
falando, vamos mudar agora de setor dentro, né, do varejo, né, que é o varejo de alimentos. É um setor teoricamente privilegiado, porque todo mundo precisa se alimentar para sobreviver, então ele está na base aí econômica, né, e ele não parou, né. Mas você já explanou, já falou para a gente que o Low Touch, sim, ele teve uma grande influência em todo esse backstage, né. Me diga como que a gente pode aproveitar mais, como o varejo de alimentos pode aproveitar mais essa economia de baixo contato, por favor. Então, realmente supermercados, drogarias estão saindo dessa pandemia melhores do que quando entrou. Então, eles realmente não pararam, eles acabaram sendo praticamente uma das únicas opções de consumo, então o pessoal acaba comprando mais. A gente tem muitas estatísticas que mostram que o consumidor foi menos vezes ao supermercado, mas comprou mais, porque a gente teve que substituir restaurante, bar. Então, o pessoal realmente aumentou o consumo em supermercados durante a pandemia. E a principal preocupação do supermercado no começo foi com relação à proteção dos seus funcionários, né? Então, instalou equipamentos para proteção do funcionário, do caixa, luva, todo o atendimento com máscara e tal. E depois a organização e a proteção do cliente. Então, horários mais espacejados para atendimento, filas especiais, horário para idoso. Então, foi criado um monte de rotinas para proteger o cliente, permitir menos pessoas nas lojas, com horários mais flexíveis. Então, isso tudo foi um começo da pandemia, onde você se organizou para atender a população da melhor maneira possível, dentro dos protocolos necessários. Aí veio o aspecto da tecnologia, quer dizer, eu precisava continuar comprando, eu precisava continuar abastecendo, e todo esse processo, muitos deles foram usados tecnologias low touch, como eu já falei, para poder dar andamento no dia a dia do back-office do supermercado, sem impactar a área de vendas e as vendas, o delivery, sem impactar nada. Então, o que eu acho que a gente pode aproveitar para pós-pandemia dessas tecnologias low touch realmente todo esse aprendizado que a gente teve no uso dessas tecnologias. Então, hoje em dia, eu tenho praticamente 100% dos meus funcionários em supermercado que já sabem o que é uma videoconferência, que já sabe fazer assistir uma live, assistir um treinamento, e a gente pode aproveitar muito isso para divulgação de conteúdos dentro da loja para os funcionários, montar estratégias de treinamento mais avançadas usando esse tipo de tecnologia. Uma coisa também que essa parte de home office propiciou, a gente fala, não, a gente aumentou muito a produtividade, economizou tempo, economizou recurso da empresa, o fato de trabalhar em home office, mas a gente também ganhou muito tempo para o funcionário. Muita gente na empresa hoje, a maior parte delas fizeram algum curso online pelo fato de estar em casa, tiveram mais tempo para lazer, tiveram mais tempo para ficar com os seus familiares. Então, eu também acho que esse conforto que essa economia trouxe para os funcionários também pode ser aproveitado com jornadas mais flexíveis, com um esquema de utilização do home office e de presença física no escritório de uma forma melhor. Já na parte de área de vendas, então, basicamente a tecnologia está permitindo a gente vender mais fácil, através da web, através do aplicativo, a comprar mais fácil, através desses protocolos de comunicação, reunião virtual, colaboração com os fornecedores e EDI e tudo mais. O que é difícil hoje é entregar, então o delivery é complicado, a própria entrega na loja física, abastecimento, o atendimento de clientes dentro da loja física, ainda são áreas que a gente acaba tendo não um low touch, mas um high touch no dia a dia da loja. Então, eu acho que o que a gente pode fazer para aproveitar essas tecnologias todas no pós-pandemia é tentar melhorar essa jornada
como o Flávio falou, a jornada de compra do consumidor e a jornada de abastecimento de produtos nas lojas, para transformar essa entrega e esse processo de atendimento pessoal que precisa existir numa maneira melhor. Então, isso a gente vai ter que usar tudo que a gente aprendeu durante a pandemia para melhorar essa entrega. Eu estava até lendo hoje, por exemplo, que nos Estados Unidos eles estão pensando em como é que eles vão fazer o Papai Noel no shopping center de uma maneira diferente. Como é que as criancinhas não vão poder sentar no colo do Papai Noel? E isso acontece em loja de supermercado, isso acontece em todo tipo de varejo. O que nós vamos fazer nesses momentos em que a interação era muito importante, né? Eu vejo isso em fila de açougue, eu vejo isso em fila de frios, de fatiados, eu vejo muito isso também em hortifruti, onde as pessoas tocam muito na mercadoria. Então, como é que a gente pode aproveitar esse modelo, esse processo de mais saudável, mais orgânico, para poder melhorar essa parte que tem a ver com contato, entendeu? Nós não vamos conseguir eliminar o contato físico, mas nós vamos ter que pelo fato do pessoal já estar mais acostumado, já estar melhor entendendo que algumas coisas precisam ser mais bem controladas, eu acho que com isso a gente pode melhorar esse processo que é high touch e tentar fazer com que ele flua de uma maneira mais light, mais tranquila, e todo mundo entendendo que eu não posso me aproveitar do fato de que eu estou aqui dentro da loja e sair pegando tudo, tocando em tudo, olhando, vestindo todos os tipos de roupa na loja para não comprar nenhuma, entendeu? Eu tenho que começar a controlar melhor esse tipo de coisa. Então, acho que esses são os principais pontos que eu acho que a gente vai levar para a pós-pandemia, que é o que todos os nossos funcionários possam se aproveitar dessas ferramentas novas que a gente está se aproveitando e também como que a gente vai controlar essa jornada do consumidor de uma maneira mais saudável e mais prática no futuro. Muito legal mesmo. Muitas reflexões bacanas aí. Uhum. Flávio, e você, o que você nos diz? Como que os pequenos negócios poderiam se beneficiar do Low Touch Economy? Como você acha que eles poderiam, às vezes estão atrelados a muita coisa que é caro, inovação é caro, Low Touch é caro. Como que você vê isso para os pequenos negócios? Esse é um momento interessante para os pequenos negócios, porque forçou a transformação digital, né? Isso, existe até memes falando, o que forçou a transformação digital no seu negócio? E muitos, enfim, a brincadeira fala que é o Covid que forçou, mas, dando sequência, isso possibilitou também uma maior competitividade dentro do mercado de soluções, né? De soluções inovadoras para as empresas, né? Então, hoje, só não está no digital quem não quer, basicamente, né? Qualquer empreendedor pode construir o seu perfil, garantir a sua presença digital para que esteja com maior chance de ter contato com o seu cliente ou seu potencial cliente. E ainda assim, aproveitando o digital, ele pode conhecer cada vez mais quem é o seu cliente, se aprofundar, identificar se a sua empresa atende a um nicho específico de perfil de consumo, né? É importante que que o pequeno não entenda assim, beleza, vou entrar, vou abrir minha loja virtual e essa é a solução. Talvez não seja a solução, né? Não adianta criar uma loja achando que vai conseguir competir com grandes players, né? Não adianta entrar na briga de preço, né? Mas o pequeno ele tem essa vantagem de fatiar aquele pedaço de mercado que vai atender, que o faturamento com aquele pedacinho de mercado já vai atender a sua expectativa. E o pequeno ainda tem uma vantagem que o cliente ainda sente a necessidade, o consumidor, de modo geral, ainda sente a necessidade da questão da humanização, né? O pequeno tem isso ao seu favor, quando ele pode manter um processo de relacionamento mais próximo com esse seu cliente. Então,
aí é um ponto que ele tem a seu favor, ele pode se aproveitar. E aí, voltando um pouco à ideia de que surgiram várias soluções, ou várias soluções agora estão, dada a escala, conseguiram ser mais acessíveis, até meios de pagamentos tiveram que se renovar, e inclusive está surgindo aí um novo meio de pagamento, que é o pagamento instantâneo, né, o Pix, que também vai vir aqui no mercado e vai tornar o mercado mais competitivo, o mercado de pagamento. E isso pode, o pequeno negócio que se adapta rapidamente, vai poder também usufruir dos benefícios dessa maior competitividade das soluções. Então, resumidamente, o pequeno negócio tem essa chance. Ele tem por meio dos canais digitais, ele consegue entender melhor o seu cliente, trabalhar uma comunicação mais próxima, mais efetiva, e aí também ele consegue ter uma gama de soluções mais amplas, possibilitando que ele busque o melhor custo-benefício para a sua operação. Muito legal. Ou seja, não tem mais zona de conforto para ninguém. Todo mundo tem que se mexer e as possibilidades são para todos, né? Bom, gente, a gente está chegando no final aqui do nosso bate-papo e eu queria passar aí para vocês darem um overview aí, em um minutinho, o que podemos esperar desse novo normal com o Low Touch. Como que vocês veem isso? Então, eu gostaria aí de uma fala de um minuto de cada um. Passaria para a Adriana, por favor. Certo. Na visão de aeroportos, o que podemos esperar é que as companhias aéreas, os administradores dos aeroportos e todos os lojistas estão bastante preocupados e atentos a essa questão do pós-Covid, né, e muito preocupados em relação a embarque seguro, viagem seguro, para que, de fato, isso possa dar um alento às pessoas que ainda estão com medo de viajar. E, na verdade, viajar é seguro, as companhias aéreas têm um claim muito grande em relação a isso, em relação a toda a higienização. Então, o que se pode esperar é que, sim, os aeroportos são lugares seguros, sim, viajar é seguro, e está se tomando todas as medidas de cautelas de prevenção, até que não se tenha aí uma vacina e uma prevenção maior do que a gente tem hoje. Então, a mensagem é que o turismo volte, que as viagens voltem, que apesar de toda a tecnologia e das reuniões online e tudo isso, ainda vão existir viagens, seja para turismo, seja negócios. Tem algumas coisas que não vão substituir um contato físico, um olho no olho, um aperto de mão. Muito legal, com certeza, né? A gente está ficando até carente de ficar tão digital, né? A gente está sentindo falta desse físico aí, né? Gambaroni, o que você diz como overview aí? Eu acho que muito das tendências que o Flávio elencou de compras de proximidade, valorização do varejo que está próximo da sua casa, produtos saudáveis, produtos orgânicos, tudo isso vai ser o futuro, não tem como, né? E o varejo de alimento, mesmo o varejo de moda, ele vai forte nessa tendência agora pós-pandemia, isso não vai voltar para trás, nós vamos continuar tendo um varejo cada vez mais online, entendeu? Eu estava vendo que o mundo hoje já é um mundo low touch, certo? O que vai acontecer é que ele vai ficar mais low touch ainda, entendeu? As tecnologias estão levando para que a gente fique cada vez mais low touch. A gente só precisa tomar cuidado com os relacionamentos, com essa carência, essa nossa necessidade de estar sempre próximo dos outros, né? Mas, em termos de tecnologia, nós vamos ter tecnologia para viver isolado o resto da vida. É isso. Ok, legal. Flávio, e você? O que diz para gente? Bom, a low touch economy, ela no meu olhar, nada mais é do que uma mudança de cultura, né? E cultura é algo que é muito difícil de ser mudado, a não ser que alguma coisa muito extrema, alguma coisa muito radical impacte no perfil, no comportamento social, para que essa cultura mude.
E isso é o que está acontecendo, né? São tecnologias que muitas já existiam, e o Brasil demorava para adotar, muito por conta até do perfil do consumidor brasileiro. Mas uma vez que a cultura muda, aí, de novo, é muito difícil você conseguir retroagir, mudar essa cultura novamente. Então, eu concordo com o Gambarani, concordo com a Adriana, concordo com suas palavras, mas é algo que veio para ficar, e todos precisam compreender e se adequar, entender como é que funciona para continuar jogando o jogo. Como usar melhor tudo isso, né? Exatamente. Muito legal. Bom, pessoal, chegamos ao final do nosso bate-papo. No mês da inovação, a gente não poderia deixar de falar do Low Touch Economy, que não veio só como uma modinha em 2020, ele veio para ficar e ele vai evoluir cada vez mais, né? E quero agradecer imensamente aos nossos convidados, a Adriana Fontana, ao José Ângelo Gambaroni e ao Flávio Petri, por nos esclarecer o que é o Low Touch Economy, e agradecer eles imensamente por disponibilizar esse conteúdo, essa informação, para que nós todos possamos aplicar nas empresas aí e elevar o patamar do varejo como um todo, melhorando a economia. Então, muito obrigado, um abraço a todos e nos vemos numa próxima oportunidade. Obrigado a vocês. Obrigada. Obrigada a todos.